Olá, meu nome é Marcelo Bergstein e obrigado por você assistir a esse vídeo. E vamos a ele. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, o seguinte: Filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Mas, porém, se alguém pecar, saibam que temos um advogado que defende nossa causa junto ao Pai lá no céu. Este advogado é Jesus Cristo, aquele que é o justo. Ele se sacrificou por nós para perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Eu quero conversar com você hoje um pouco sobre Jesus ser o nosso advogado. E ao ler esse texto, de cara, eu já concluo uma coisa. Só pelo fato de Jesus se apresentar como advogado, implica que um dia haverá um julgamento. E nesse julgamento, você e eu estaremos lá. Todos estarão. Grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos, não religiosos e até ateus, crianças, jovens, velhos, adultos, não importa a idade, todos, sem exceção, terão que comparecer diante do reto e justo tribunal de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia, os livros serão abertos e nós seremos julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Naquele dia, nossas obras nos condenarão. Naquele dia, nossas palavras nos condenarão. Naquele dia, nossas omissões nos condenarão. Naquele dia, os segredos dos nossos corações serão destampados e revelados. E nós seremos julgados por aquilo que pensamos e desejamos. Naquele dia, diz a Bíblia, nenhum homem será considerado como justo pelas suas próprias obras, uma vez que a própria Bíblia também nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O certo mesmo é que você e eu precisamos de um advogado. E não precisamos de um advogado qualquer, mas precisamos do único, supremo, absoluto, incomparável advogado que é Jesus Cristo. E é aí, meus queridos, que João, ao escrever esta carta, nos dá um pequeno aviso. E o aviso é: ainda que a gente viva neste mundo de pecado, não devemos pecar. Não temos licença para pecar. Não temos permissão para pecar, embora sejamos pecadores. Não temos uma avenida aberta para pecar indiscriminadamente. Antigamente, as pessoas tinham uma sensibilidade maior para as coisas de Deus. Quando, num passado nem tão distante assim, uma pessoa escutava essas palavras de João, era normal que ela entrasse numa grande crise moral, emocional e espiritual ao perceber que ela havia pecado e que ela ainda continuava pecando. E era também normal ver essa pessoa mudando radicalmente de vida e se arrependendo dos seus pecados e voltando-se para Deus. Mas hoje, o que fazer se a ordem é não peque e você se flagra pecando? O que fazer? Tirando aqueles que dizem, eu quero mesmo viver a vida, aproveitar a minha vida, pois ela é muito curta. A esses, nós já sabemos qual o destino final deles, não é verdade? Mas há ainda aquelas pessoas que entram em pânico, se desesperam. Elas acham que já estão perdidas. E por acharem que seu problema com Deus não tem solução, continuam pecando sem parar. E é por esse motivo que João traz uma palavra de alento, de conforto, de consolo e esperança para nós, dizendo que se porém alguém pecar, saibam que temos um advogado que defende nossa causa junto ao Pai lá no céu. E então, eu agora gostaria de dizer, de listar para vocês por que Jesus pode ser o melhor advogado que nós podemos encontrar. Ele pode ser o melhor advogado pelo caráter dele. João escreveu, este advogado é Jesus Cristo, aquele que é o justo. O texto não diz somente justo, porque não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele, Jesus, não pecou. Ele não apenas é justo, ele é o único justo. Preste bem atenção nisso. Hoje nós vivemos numa tempestade de contrastes entre a vida moral e o desempenho profissional. É comum encontrarmos excelentes advogados, verdadeiros doutores das ciências jurídicas, mas cuja vida pessoal é um desastre, é podre. Eles manejam as letras da lei ao seu bel prazer, de acordo com seus interesses. Isso não acontece com Jesus. Ele não apenas é advogado, mas ele é
justo. Nele não existe trevas, nele não há pecado e ninguém jamais pode acusá-lo de pecador. Nele não existe transgressão da lei. Ele é luz, ele é a verdade e o seu caráter sem mancha o recomenda como nosso advogado. Em segundo lugar, ele pode ser o melhor advogado para nós porque no tribunal de Deus, meus queridos, só um advogado justo poderia ser útil para a gente. Eu mostro por quê. No tribunal dos homens, por mais imparciais que sejam e corretos que sejam ou pareçam ser, a lei é sempre torcida. As testemunhas são subornadas, juízes são corrompidos, as sentenças são compradas a peso de ouro dependendo do réu em questão. Vide o nosso Supremo. E na Bíblia temos vários exemplos disso também. Encontramos o rei Herodes no seu trono enviando João Batista para a cadeia só porque João apontou um erro do rei. Outro exemplo de tribunal falho dos homens é Pilatos, julgando e condenando Jesus à morte. Porém, no tribunal de Deus, esses erros não ocorrem. Lá, há retidão e justiça. E somente um advogado justo poderia defender a causa dos injustos que somos nós diante do tribunal de Deus, que não compactua com a injustiça. Portanto, meus queridos, Jesus, como nosso advogado, ele nunca ousou, nem usa, nem ousará usar de esperteza para manipular a lei, se valendo de subterfúgios para nos defender. Jesus não é aquele tipo de advogado que usa as filigranas da lei, as brechas da lei para dizer que o culpado é inocente. Ele é tão justo que o diabo tentou suborná-lo, oferecendo os reinos deste mundo a ele, e ele recusou. Os judeus quiseram fazer dele o rei, mas ele jamais aceitou o suborno, ele jamais aceitou as propostas sedutoras do poder para se render ao pecado. Ele veio para cumprir a lei, para satisfazer as exigências da lei. Ele veio para colocar-se debaixo da lei e para se oferecer a cumpri-la. Ele nunca buscou brechas na lei para dizer que a lei é injusta. Pelo contrário, ele sempre afirmou na sua palavra que a lei é santa, que a lei é justa, que a lei é espiritual. Os judeus acusaram-no de beberrão, acusaram-no de violar o sábado, acusaram-no até de estar possuído por demônios. Os membros do Sinédrio contrataram testemunhas falsas para acusá-lo, mas ninguém jamais prosperou nessa acusação de qualquer pecado, porque ele é o advogado justo. Por isso ele pode ser o meu e o seu advogado. Em terceiro lugar, Jesus é o melhor advogado por causa dos seus métodos extraordinários. Vamos ver que métodos são esses. O primeiro método, Jesus não veio para advogar a sua inocência. Sim, ele veio para advogar a sua culpa. Olha que coisa interessante. Aqui o campo de visão muda um pouco, porque o que é um advogado? A palavra advogado na língua grega é parakletos. Esta é uma palavra composta que significa chamado para estar do lado. E quando você contrata um advogado para estar ao seu lado, é para defender você. E para dizer que você não para dizer que você é uma pessoa inocente, e para dizer que você não violou ou infringiu uma lei, para dizer que você tem brechas da lei para ser inocentado, não é verdade? Mas Jesus não veio para defender a sua inocência. Ele veio para reafirmar a sua culpa. Jesus não veio para dizer que você é bonzinho. E segundo método que Jesus usa, diferente dos outros, é que Jesus não veio para dizer que você tem méritos para ser absolvido no tribunal de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pela fé ou pelas obras, para que ninguém se glorie. Jesus não veio para dizer que você é inocente. Não. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado e que a alma que pecar, esta morrerá. Jesus não veio para dizer que você é livre. Não. O contrário. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus não veio para dizer que você é um iluminado, pelo contrário, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus não veio para o mundo para dizer que você é sincero na sua religiosidade, que isso bastava para você. Pelo contrário, a Bíblia diz que há caminhos que o homem parecem retos, direitos, mas o fim desses caminhos, são morte. Jesus não veio para defender justos, ele veio para salvar pecadores. Ele mesmo, Jesus, afirmou:
Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Portanto, ele é o nosso advogado, ele tem gabarito para ser o nosso advogado. Veja outro aspecto, Jesus não veio para falar por você, mas ele veio para morrer em seu lugar. Isso também é diferente no campo de uma advocacia normal, porque a própria palavra paracletos é a formação de um verbo, kletos, que significa chamar, e do prefixo para, que é estar ao lado, trazer para perto. Então, se você pensa que um advogado é alguém chamado para estar do lado, para estar perto do réu, mas Jesus é o seu advogado no sentido de que ele foi chamado para estar não só do seu lado, não. Ele foi chamado para ser o seu substituto. E para estar do seu lado é preencher, para receber a penalidade do seu pecado em seu lugar. É por isso que no verso 2 está escrito que ele se sacrificou por nós para perdoar os nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Em outra versão, diz que ele é a propiciação dos nossos pecados. A ideia aqui de propiciação é de acalmar a ira, aplacar a ira de Deus. Ou seja, se o meu pecado provoca a ira de Deus, e a ira de Deus deve ser despejada sobre a minha cabeça, ele, Jesus, assumiu o meu lugar se sacrificando por mim. Ele cumpriu a lei que eu descumpri. Ele satisfez as demandas da justiça que eu transgredi. Ele recebeu sobre si todos os golpes da lei que iriam cair sobre mim. Ele recebeu a sentença de morte que eu e você deveríamos ter recebido, e, portanto, a ira de Deus foi desviada de mim e de você para ele. Ele morreu no meu e no seu lugar, substituindo a nós por ele, para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados e tenhamos a vida eterna. Ele perdoou você, ele perdoou a mim com a morte dele na cruz. Ele justificou você e agora você pode estar quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Agora não pesa mais sobre você nem sobre mim nenhuma condenação. Em terceiro método que Jesus é diferente dos outros advogados, notem comigo uma coisa importante, que Jesus é diferente, totalmente diferente dos outros, porque no campo humano, quanto mais erudito, quanto mais capacitado, culto, quanto mais preparado e reconhecido é um advogado, quanto mais eficaz nas causas ele se sai, mais caro ele é, mais inacessível ele é. Só algumas pouquíssimas pessoas conseguem ter acesso e contratar esse trabalho tão especializado. Mas Jesus, meus queridos, ele não cobra honorários. O trabalho dele é de graça. Não é barato. É de graça. Custou muito caro. Custou a vida dele. Ele pagou o preço de tal maneira que o pobre desamparado tem o mesmo acesso a ele que o rico mais rico. De tal forma que o pecador mais chafurdado no pântano lamacento do pecado tem tanto acesso a ele como o homem mais religioso e espiritual. Queridos, que coisa preciosa é isso! Ele fez o seu e o meu trabalho por mim e por você. Ele se ofereceu para nos perdoar, justificar, salvar, dar-nos a vida eterna de graça. Você não pode comprar o serviço dele. Você não merece o trabalho que ele fez por você. Eu não mereço o trabalho que ele fez por mim. Ele oferece isso para você e para mim gratuitamente. A Bíblia chega a dizer que quando ele foi para a cruz, ele não levou em consideração a ignomínia na cruz, a vergonha da cruz. Por causa de quê? Por causa da alegria que estava por vir, que era a alegria de perdoar a você e a mim, a alegria de salvar você e eu, a alegria de nos resgatar das mãos do diabo, você e a mim, de dar a você e a mim a vida eterna. Jesus não fez esse trabalho gemendo, ele não fez esse trabalho contrariado, ele não foi para a cruz esperneando, se debatendo. Ele foi para a cruz como um rei que vai para a sua coroação, com alegria. Ele teve a alegria de ir para nos salvar, de nos perdoar e de nos dar a vida eterna. Quarto ponto que eu quero destacar é o seguinte: você percebe que hoje em dia, quando uma pessoa, geralmente uma pessoa muito rica, tem uma causa jurídica grande, importante, normalmente, via de regra, esse cliente não contrata apenas um único advogado, ele contrata uma banca de advogados, porque talvez
esse advogado aqui seja perito nesse aspecto da lei, aquele outro ali seja mais estudioso e experimentado naquele outro aspecto da lei. Então se contrata uma banca de advogados com 2, 3 ou até mesmo um escritório inteiro de advocacia para defender aquela causa. Mas aqui está um lado importante de Jesus. Ele exige entrega total da causa para ele. Em outras palavras, meus queridos, ele é o titular absoluto da causa. Caso contrário, ele não aceita te defender. Ele diz, sou eu apenas. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e um apóstolo, um discípulo, não é Jesus e uma igreja tal, não é Jesus e um ritual sagrado A, B ou C. Não, a salvação é exclusiva e unicamente na pessoa de Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há outra porta de acesso ao céu a não ser Jesus. Ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Não existe outro caminho de acesso à presença de Deus. Jesus afirmou, eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe um número grande de mediadores, de jeito nenhum. Só existe só um mediador entre Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo, o homem. Ele é o único. Não é Jesus e as suas obras. Não é Jesus e mais um sacrifíciozinho. Não é Jesus e aquela religião tão importante que vai te levar ao céu. De jeito nenhum. É só Jesus. Notem mais uma coisa, meus queridos. Quanto à eficácia, Jesus, ele é importante para nossas vidas pelo seguinte, ele nunca perdeu uma causa. A gente sabe que por mais inteligente que um advogado seja, por mais experiência que ele tenha, em algum momento da vida ele vai perder uma causa, ele vai sofrer uma derrota. Pode ser no início, no meio ou até no fim de sua carreira. Mas Jesus Cristo jamais teve uma derrota em nenhum tribunal. Ele disse, todo aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Não entra em juízo, tem a vida eterna. Eu fico olhando a palavra de Deus e vejo alguns exemplos disso. Pense comigo, por exemplo, naquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério pelos fariseus. Ela foi arrastada publicamente e jogada aos pés de Jesus. Aqueles homens disseram assim, a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas. E você, Jesus? O que é que você diz? O curioso notar é que aqueles homens eram preconceituosos. Primeiro porque, se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, ela não estava sozinha. Tinha um homem com ela, não é verdade? Mas cadê esse homem? Por que deixaram que ele escapasse? Porque a lei dizia que em caso de adultério, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados juntos. Mas aqueles homens não estavam interessados nadinha na vida daquela mulher. Ela era apenas uma coisa, um objeto que eles usavam para pegar Jesus no contrapé. Aqueles homens não estavam preocupados com a santidade da lei de forma alguma. E é óbvio que eles não estavam interessados em ouvir qualquer ensinamento de Jesus. Eles queriam usar a situação para pegar Jesus em um ato falho e terem motivos para usar as palavras de Jesus contra ele mesmo a fim de levá-lo à morte. E em outras palavras, meus queridos, aquela mulher estava condenada no tribunal da lei, condenada no tribunal da opinião pública, condenada no tribunal da religião, no tribunal da própria consciência dela. Mas ela foi absolvida no tribunal de Cristo. Vai e não peques mais. Foram as palavras de Jesus para ela. Eu não sei como é que você está aí hoje. Eu não sei em que situação você se encontra e quais são os seus dramas da sua consciência pelo fato de você ter caído em fracasso, num pecado moral, num deslize, num escândalo ou num pecado secreto que só você sabe. Eu não sei quais são as suas angústias que rondam a sua consciência e o seu coração. Eu não sei quantas vezes o diabo sussurrou no seu ouvido, tentando fazer do seu coração um tormento, dizendo, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem saída, não tem perdão para você, não tem saída, jamais você conseguirá perdão, você nunca vai sair dessa, você não vai conseguir. Quantas vezes ele vai ter que dizer isso para você? Não tem jeito, você está condenado. Agora, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus se apresenta como o seu advogado dizendo, tem jeito sim, tem jeito sim, tem jeito sim, tem perdão sim, tem livramento também, tem redenção também,
tem salvação, tem absolvição no meu tribunal. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que ele pode salvar, e pode salvar totalmente. É totalmente. Aqueles que se aproximam de Jesus serão totalmente salvos. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que pecado, Marcelo? Todo pecado. Adultério, assassinato, roubo, mentira, subversão, maldade, violência, corrupção, impureza, traição. Não importa. Não importa a gravidade do seu pecado, não importa a profundidade da sua queda, não importa o quão longe você tenha ido de Deus. Não importa quanto a sua consciência acusa você. Não importa de que forma o mundo tem desabado na sua cabeça. Não importa. O sangue de Jesus, glória a Deus, é poderoso para purificar você de todo o pecado e ele é poderoso para te reerguer. Mas há uma outra coisa que eu quero destacar. Jesus não apenas dá a você vitória nas causas humanas, nas causas perdidas e nas causas impossíveis. E isso já seria suficiente, mas não, ele não é só isso. Jesus é aquele advogado que está sempre pronto para atender você na hora que você chamar. Pense comigo num advogado assim, muito conceituado na opinião pública. A sua agenda é lotada. O acesso a ele é bloqueado por secretárias e secretários e assessores. Para marcar uma audiência com esse advogado, você tem que fazer uma reserva de horário com bastante antecedência. Ou então, pagando uma fortuna para passar na frente de outros agendados. Jesus não é assim. O grande advogado do universo, o supremo advogado que é Jesus Cristo, o justo, fala com você de qualquer lugar, do hospital, ele fala com você da sua casa, ele fala com você da rua quando você estiver andando, ele fala com você do seu carro quando você estiver dirigindo, ele fala com você do seu trabalho, ele fala com você do avião, glória a Deus, ele fala com você do aeroporto, ele fala com você de dentro da sua cozinha, ele fala com você na sua lida diária, ele tem linha aberta para você e essa linha nunca está ocupada. Você pode falar com ele a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Mas tem mais. Os bons advogados, na perspectiva humana, só podem defender você em causas humanas, em causas terrenas e nada mais. Mas Jesus é aquele que pode assumir as suas causas do agora, do hoje, do além, do tempo e da eternidade. Ele pode defender você das suas causas morais, das suas causas espirituais. Ele é o único que pode acertar a sua vida para que você chegue limpo, justo ao tribunal de Deus e reconciliar você com Deus e dar a você paz na sua consciência, dar a você alegria no seu coração e dar a você a certeza da vida eterna. Mas não acabou não, tem mais. Quando uma pessoa aqui no plano humano é absolvida ou condenada, as partes interessadas podem apelar para uma instância superior. Imagina alguém que foi inocentado, mas aí a acusação, a promotoria entende que a justiça não foi feita e que a lei não foi cumprida. Então apela para uma instância superior, a fim de que aquele que foi inocentado na primeira instância seja condenado na segunda. Inocentado na segunda, apela-se para a terceira, para que seja condenado na terceira, ou para buscar uma solução até a última instância. Mas eu quero te dar uma boa notícia e dizer para você que no tribunal de Jesus, onde Jesus Cristo toma a sua causa nas mãos dele e julga a sua causa e defende a sua causa, é o Supremo Pretório Tribunal Divino. Não tem nenhuma chance de apelação por lá. Não tem mais possibilidade de se recorrer a uma instância superior, porque não existe instância superior para recorrer. A Bíblia diz que quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo quem morreu e ressuscitou, o qual está sentado à destra de Deus e também intercede por nós. Quando a sentença de absolvição é dada, ela é dada para sempre. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou bem certo disso, escreveu o apóstolo Paulo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e glória a Deus por isso. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: talvez haja alguém aí, do outro lado, que a despeito de tão maravilhosa
tão grande e graciosa oferta, ainda recuse receber esse Jesus. Aí a pergunta que eu tenho para você era o seguinte: e se você recusar a Jesus como seu advogado, o que vai acontecer? O que vai acontecer com você? Porque você estará lá naquele tribunal. É fato. Você não conseguirá escapar disso. E sabe quem é que vai estar sentado lá, naquele tribunal, como juiz para te condenar? Aquele que hoje quer ser o seu advogado, aquele que quer se recusar a ter Jesus como seu advogado, inevitavelmente o terá como seu juiz. E quando ele vier na sua vinda gloriosa e vai se assentar no trono de sua glória para julgar as nações, vai julgar cada um individualmente. Eu e você seremos julgados. E eu posso lhe garantir, à luz da Bíblia, que nem as suas obras, aquelas coisas maravilhosas que você se gaba, nem as palavras boas que você possa ter proferido, nem os seus bons pensamentos, nem a sua religiosidade, nem qualquer qualidade maravilhosa que você possa ter serão suficientes para absolver você nesse tribunal. Mas se Jesus for o seu advogado, saiba disso, o seu nome estará escrito no livro da vida. E então, naquele grande dia, um outro livro será aberto, o livro da vida, e se o seu nome estiver escrito lá, você não vai ser lançado no lago de fogo. Você vai entrar na bem-aventurança eterna e você vai escutar da boca do Senhor, do juiz, que ele é o juiz supremo: vinde, benditos do meu Pai, entrem na posse do reino que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Eu posso garantir uma coisa para vocês: naquele dia não haverá julgamento contestado, não haverá apelação, não haverá tentativa de recurso. Sabe por quê? Porque condenados e absolvidos terão total consciência de suas condições. Quem for condenado saberá e entenderá porque foi condenado. E quem for absolvido pelo juiz supremo saberá que foi devido ao sacrifício do justo advogado que é Jesus Cristo. Naquele dia não haverá réplicas, tréplicas, haverá sim um silêncio sepulcral daqueles que forem condenados e haverá um regozijo de glória para aqueles que forem absolvidos. O que você vai fazer com essa oferta? Não há outra saída para você nem para mim, meus queridos. Filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Mas, se porém alguém pecar, saibam que temos um advogado que defende a nossa causa junto ao Pai lá no céu. Este advogado é Jesus Cristo, aquele que é o justo. Ele se sacrificou por nós, por mim e por você, para perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Se você está atormentado por causa do seu pecado, sua consciência te condena, pesa, o diabo te acusa constantemente e você não tem paz, não tem dormido direito, você precisa aceitar Jesus como seu advogado. Para te ajudar, eu quero concluir contando uma rápida história sobre um sonho que Lutero teve. Ele mesmo contou essa história em um dos seus livros, dizendo que certa feita sonhou que o diabo aparecera a ele com uma lista de pecados horríveis, dizendo: Lutero, você fez isso, e mais isso, e isso aqui também. Então você é culpado, você vai para o inferno. Ao que Lutero respondeu ao diabo em sonho, dizendo: é verdade. Eu fiz todas essas coisas terríveis, mas tem uma coisinha que não está escrita aí na sua lista. É que Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Amigos, aceite a Jesus como seu advogado e possa dizer isso na cara do diabo: Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Há esperança para nós, há perdão para nós, há redenção para nós. Temos um advogado perfeito, que é Jesus Cristo o justo. Aceite-o. Ele levou para a cruz os seus pecados e os meus pecados com ele. E quando ele expirou, dando um brado de está consumado, ele quitou a minha e a sua dívida, abrindo assim o tempo da graça e da misericórdia, a fim de que nós o aceitássemos como Salvador de nossas almas. Aceite-o hoje mesmo, e seja livre desse fardo terrível que você carrega. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, até o final deste vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais. Comente aí embaixo alguma coisa que esse vídeo pode ter te ajudado. E eu te peço, espalhe esta palavra para que pessoas perdidas dos seus grupos de amigos, dos seus familiares, possam ser atingidas, possam receber este grande advogado na sua vida. Eu te agradeço mais uma vez e até os nossos próximos vídeos.